Fala galera, Leonardo Araújo com vocês para dar início a mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, como vocês sabem, todas as semanas respondemos de praxe 3 perguntas da rede que nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Então, porventura, se é a primeira vez que você está assistindo esse quadro e você deseja entrar em contato conosco, basta nos enviar suas perguntas por esse e-mail que nós iremos selecionar as melhores perguntas e responderemos aqui nesse quadro. E vamos começar pela primeira pergunta. Uma pergunta do Douglas Costa, onde o Douglas faz o seguinte questionamento. Fui questionado por um prospecto que a empresa está registrada somente como curso de trader e não tem licença para operar com investimento. Como explica essa situação? Bem, Douglas, eu não sei se você sabe, mas o registro de qualquer empresa ele é aberto e você pode facilmente consultar dentro da Receita Federal. Ao pegar o número do nosso CNPJ e inserir na Receita Federal na consulta pública de CNPJ, você vai ter acesso exatamente a todos os 3 canais que nós temos. O primeiro deles, tá? De qualquer negócio, exceto imobiliários, onde me permite trabalhar com qualquer negócio em solo nacional, exceto imóveis. O segundo deles, o canal de treinamento, serviços e o terceiro deles, o canal de educação. Então não temos apenas o canal de educação como o teu prospecto falou, e sim temos apenas, além dele, outros 2 canais, tá bem? Respondendo um pouco ainda a pergunta do teu prospecto, fique claro que não trabalhamos e não precisamos de autorização para trabalhar com investimentos, porque nós não fazemos captação de recursos. Isso mesmo. Nós fazemos gestão de bitcoins e, porventura, usamos uma brecha da lei, onde a CVM não considera bitcoin como dinheiro. Então, quando você nos envia bitcoin e eu te pago em bitcoin, não há uma transação financeira entre as partes com isso, e sim uma troca de commodities, uma livre troca de ativos, etc. e tal. Com isso, não é necessário nenhuma autorização para poder atuar dessa maneira, porque que fique claro que não fazemos captação de recursos, e sim gestão de criptomoedas, tá bem? Eu espero ter respondido a tua pergunta. E a segunda pergunta é do Eric, diretamente do Rio de Janeiro, onde o Eric faz o seguinte questionamento. Tenho estado um pouco preocupado com relação aos pagamentos da empresa serem binário e ser um pagamento muito forte, por ser um percentual em cima dos ganhos e a pontuação acumulando para graduar. Aí tem que pagar em cima do que ele ganhou, etc. E quando não há muitas travas, pode quebrar como aconteceu com a Boulevard Mondê. Talvez se fosse ciclado, como a World Ventures, Red Honesto, ou mesmo o grupo Rinode, que expira os pontos mês a mês, haveria mais segurança. E hoje a segurança é o capital da galera. Bem, Eric, eu vou discordar de alguns pontos que você levantou aqui, porque cada empresa lá usa a sua estratégia baseada no teu produto. As empresas que você mencionou, como a própria Boulevard que quebrou, para início de conversa, ela tinha um custo de produto, que era o custo de produção, custo de produto, tal, etc. E nós não temos isso porque nós vendemos serviço. O custo é o custo de produção de um curso, então já é algo totalmente diferente, tá? Para começo de história. Com relação ao World Ventures, Dionesto e Grupo Rinode, ambas empresas, elas trabalham com, no caso da Dionesto e Grupo Rinode, que é da qual eu tenho conhecimento, se eu não me engano o World Ventures também é serviço, enfim, elas trabalham com seus devidos produtos, suas margens de lucros, que com certeza não chegam próximas das nossas, porque eu tenho praticamente toda a entrada de um custo disponível para poder fazer esses pagamentos. E não apenas limitada quanto a uma empresa de produto, que ela tem ali, além de tudo isso, ela tem que ter logística, tecnologia desses produtos, estudo desses produtos, tudo mais, isso tudo é custo para a empresa, fora a produção, enfim, folha de pagamentos, todo esse funcionariado e tudo mais. Teoricamente, conosco você terá muito mais margem de ganhos, porque o nosso serviço ele tem muito maior margem para poder distribuir entre vocês, mas deixando claro que não há insustentabilidade nesse projeto, porque o sistema binário ele foi estudado em Harvard, é um sistema muito bem conceituado e nós temos um sistema de pagamento tão igual quanto as maiores empresas do momento no Brasil. Não se difere tanto em termos de percentuais, eu espero que você entenda. O que talvez seja novo para você é a questão do cumulativo para a qualificação. Mas nós reservamos 2,5% de toda a entrada, certo? E isso vai ficando reservado ali. E esse cumulativo, na sua cabeça é cumulativo, mas pra gente ele zera. Funciona da seguinte maneira. Quando você atinge o nível de Emerald, onde são 1000 pontos, foi acumulado ali pra ti 1000 pontos, mas nós calculamos como se tivesse zerado aqueles 1000 pontos e somam-se mais 4.000 pontos até o nível de diamante, que seriam 5.000. Mas o cálculo de sustentabilidade ele está nos 4.000 faltantes e não na somatória dos 5.000 pontos, bem como para os demais níveis. Ou seja, você sempre deverá somar a diferença, tá, de pontos
que existe entre um nível e o outro, e não somatório total. Então não é que é cumulativo, é que nós não usamos o conceito de zerar os pontos para seguir adiante. Sim que você acumula e segue adiante, mas na verdade nós contabilizamos o percentual que será gasto para entregar aquele prêmio, exatamente a diferença de pontos ali que você deverá produzir para poder chegar naquele nível. Tá bem? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer dentro da questão do plano de carreira, ou plano de binário, ou qualquer outro ganho, eu estarei à disposição para poder respondê-la. Tá bem? E a terceira pergunta que nós temos para responder é do Rafael Rocha. E eu acredito que é a pergunta que a maioria das pessoas gostariam de fazer, mas às vezes não tem coragem. Que é a seguinte: por que a Druingiga não é uma pirâmide? Rafael, parabéns pela iniciativa de fazer essa pergunta. Eu acredito que muitos têm vontade, mas não têm coragem. Iremos respondê-la aqui agora, tá bem? Primeiro conceito para você poder entender é entender o que é uma pirâmide para você. Nós temos diversos esquemas piramidais no mundo corporativo, onde porventura temos ali o dono de empresa, os supervisores, os gerentes, certo? Os vendedores e os clientes finais. Teria uma hierarquia e um desenho de um esquema pirâmide. E no próprio governo nós temos desenhos como esse. A questão é entender a sustentabilidade disso. Por exemplo, se você for olhar para previdência social, previdência privada, o conceito é um esquema Ponzi. Entra mês a mês capital, certo? Para que com esse capital se faça gestão para poder pagar aquelas pessoas que têm o benefício. Ou um seguro de veículo, por exemplo. Todos os meses entram valores para que com esses valores você possa pagar aquele sinistro ou, porventura, aquele carro que foi roubado, batido, etc e tal. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que processos como esses foram tidos como sustentáveis porque há uma entrada muito maior do que uma saída. E com isso, teoricamente, há vendas e esse processo ele passa a ser sustentável. Mas que fique claro que no momento que não entrasse mais ninguém, esse processo seria tido como insustentável e não teria mais confiança do público final que consome esse tipo de produto. Eu fiz uma explicação leviana do que seria uma pirâmide sustentável para que você possa entender aqui. Mas vamos tentar agora falar o que seria uma pirâmide insustentável. Aquele processo onde você, teoricamente, faz adesão de valores, esses valores são distribuídos em rede, de modo, porventura, até numa empresa de produtos, isso pode ocorrer, onde esses valores eles são pagos mais do que o de fato foi arrecadado. Isso seria, sim, uma pirâmide sustentável, algo sério e um crime contra a economia financeira, tá bem? Fazer pirâmide no Brasil é crime e você deve ter cuidado com as empresas que você venha a fazer parte. Mas agora, podendo diferenciar por que a nossa empresa não é uma pirâmide, eu vou te explicar de forma bem simples. O primeiro ponto é que nós temos um serviço entregue no momento que aquele cliente entra. E é distribuído um valor muito menor do que aquele serviço foi vendido. Então a empresa ela consegue ter lucro e ainda distribuir parte disso em rede. Um sistema muito inteligente, criado em Harvard, que permite com que empresas comuns deixem de gastar com publicidade para investir nos seus clientes. E é a estratégia que a nossa empresa adota para poder seguir e vender os seus custos. E com relação à operação da nossa empresa, todo o dinheiro aplicado já é tido em contrato quanto você perde no momento de uma adesão, que gira ali em torno de 35%, que foi repartido na rede. E o que vem líquido para a nossa empresa são os outros 65%, onde nós operamos mês a mês para buscarmos lucro diário para você, buscarmos lucro para a empresa e buscarmos lucro para repor aquele capital que foi sangrado, vamos dizer assim, no momento da entrada de um desses investidores. Então fica um pouco nítido quanto de fato é sangrado no momento que entra algum investidor, certo? Contratualmente falando, fica também nítido que a empresa consegue lucro para poder pagar você, lucrar e repor esse capital para o término de um ano, o término do seu contrato, você tem na íntegra 100% do valor que você nos cedeu para a gestão. Então, eu espero que tenha ficado claro para ti que fazer pirâmide é sim crime, mas você deve estudar se o conceito, talvez da empresa que você está hoje, ou o conceito daquele negócio que você pretende entrar, ele é insustentável ou não. Porque olhar uma hierarquia piramidal, vamos dizer assim, você encontra em qualquer negócio tradicional ou até mesmo dentro do multinível. A questão é entender se esse conceito ele passa a ser um crime por ser insustentável ou não. Então, afirmando e respondendo novamente a sua pergunta, não somos pirâmide financeira porque não há insustentabilidade dentro do nosso plano. Bem, encerramos aqui o quadro do Pergunte ao CEO de hoje. Eu gostaria de te fazer um convite para no dia 17 de abril estar comigo no Coco Bambu, porventura das 19 horas, para termos um jantar,
onde diretamente poderemos estreitar relações, você poderá fazer suas perguntas ao vivo, tudo isso ficará gravado e registrado para aqueles de outros estados que não poderiam estar presentes conosco, mas eu conto com tua presença se você for de Salvador e região para estar conosco nesse jantar. Um forte abraço, aguardo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau. Alô família do Giga, Leonardo Araújo, o seu CEO aqui com vocês para dar início à 12ª edição do nosso Pergunte ao CEO. Vamos lá? No quadro de hoje, como de praxe, iremos responder 3 perguntas da rede, como sempre fazemos. As perguntas que nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Então, se você está assistindo pela primeira vez, não sabe como funciona o nosso quadro e deseja nos enviar uma pergunta, basta nos enviar por e-mail que nós já responderemos aqui nesse quadro semanalmente. A primeira pergunta é do Douglas Costa. O Douglas faz o seguinte questionamento. A primeira pergunta do Douglas é verdade que o Next tem um limite máximo de capital para se trabalhar? Bem, Douglas, eu gosto de fazer uma comparação muito bacana quando as pessoas perguntam acerca da nossa rentabilidade comparado a fundos de investimentos, tá? Hoje um fundo de investimento provavelmente ele gira algo em torno aí da casa dos bilhões de dólares para mais. Estamos falando aí de 50, 100, 200, a depender do fundo, chega até nos trilhões de dólares. O que quer dizer com isso? Quer dizer que um fundo de investimento ele não consegue operacionar todo o capital a todo momento. Então ele consegue operacionar apenas parte daquele capital, dividindo os lucros com todas as pessoas que investiram naquele fundo. Por isso, rentabilidades tão baixas são entregues no sistema bancário tradicional, beirando aí 1%, 1,5% ao mês. Porque nunca é aplicado de fato 100% do dinheiro daquelas pessoas. Mas por que isso é interessante para o fundo? Porque o lucro que ele fez para você, porventura ele também fez para ele. Então é interessante receber 2% em cima de bilhões e bilhões de dólares. No nosso caso, na nossa empresa, nós já atuamos de forma honesta, ou seja, não dizendo que os fundos não são honestos, longe de mim isso, mas nós atuamos com valores menores, por isso conseguimos rentabilidades mais agressivas dentro do mercado. Por mais que seja um mercado novo, os volumes que nós operacionamos são pequenos, não fazendo com que sejamos considerados uma baleia, por exemplo, e que possamos vir a interferir no preço de mercado no momento de uma das nossas operações. Com isso, nós conseguimos sempre rentabilidades bacanas e atrativas para os nossos afiliados. Tendo em vista essa questão, nós não temos interesse em aumentar o nosso volume operacional acima da casa de $500 milhão. Chegando nesse volume, já seria um volume que você, acima disso, poderia ser considerado uma baleia e possivelmente essas rentabilidades teriam que diminuir. Então nós preferimos ter um volume máximo, principalmente para não termos que terceirizar essa operação, colocar na mão de outra pessoa por ter muito capital sendo operado. Então, para poder centralizar, manter a operação sobre as nossas vistas, poder a todo momento assegurar essa operação, nós determinamos sim um volume máximo a ser captado. Porventura, é algo que desde o início, desde o primeiro momento, foi anunciado e todos vocês já sabem, fazem um trabalho junto conosco, sabendo que existe um volume máximo a ser operacionado e quando chegar nesse volume não se entrará mais ninguém. Apenas caso alguém deseje sair, entrará, abrirá novamente novas cotas inicialmente para quem já está e futuramente, caso exista possibilidade, para quem está aí afora que está buscando entrar nesse mercado. Então hoje sim temos um limite máximo, esse limite é $500 milhão. Não, chegando nesse limite, possivelmente não abriremos mais o nosso fundo, vamos dizer assim, para investidores externos, tá ok? Permanecendo assim, aqueles que já investiram conosco com as mesmas rentabilidades, nada se altera, o contrato é o mesmo e essa pessoa ela pode continuar a receber as suas rentabilidades durante muitos e muitos anos. Não interfere para quem já está, apenas fecha-se a entrada de quem deseja adentrar. Então, se você porventura está estudando a nossa empresa para poder entrar e fazer seus investimentos, eu recomendo que você faça agora e não espere que o fundo feche para que você fique de fora, tá bem? Já a segunda pergunta, também do Douglas Costa, é a seguinte: empresas que trabalharam da mesma forma que a Didi quebraram. Por que confiar na Didi? Douglas, eu não conheço uma só empresa que trabalhou exatamente da nossa forma que quebrou. Eu conheço sim empresas que trabalharam no modelo de multinível, de criptomoedas, que tiveram problemas, talvez por falta de gestão, talvez por não utilizar a inteligência bancária em suas plataformas. Eu não sei exatamente porque eu não estava lá, mas o que eu posso te dizer é que principalmente no nosso quadro Pergunte ao CEO, nós tentamos a todo momento passar o máximo de transparência possível. Então, se nossa empresa ela tem um lema, é transparência. Aqui nós deixamos tudo sempre claro, certo? Desde o primeiro momento e antecipamos ainda as mudanças. Eu não simplesmente mudo e imponho a vocês certas mudanças. Nós antecipamos
com muito tempo, porventura, como eu falei, acabei de responder a tua primeira pergunta, foi uma mudança antecipada, não uma mudança, mas algo que vai acontecer no futuro que nós antecipamos desde o momento que abrimos esse produto. Então aqui não tem pegadinha, literalmente você não entra e depois descobre que o negócio mudou por esse e esse motivo, porque estava insustentável isso e aquilo. Não, nosso plano nunca mudou, provavelmente ele nunca vai mudar, e as alterações que nós fizemos foram para melhor, para beneficiar sempre a rede, porque a rede nos pediu. Eu acho que essa transparência traz credibilidade e longevidade para o nosso negócio, mas respondendo ainda a sua pergunta, nós aqui fazemos sempre o melhor para vocês. Possivelmente já observando erros passados de empresas anteriores para que não venhamos cometer os mesmos erros. Se no futuro viermos a ter erros, certamente serão erros novos, mas os erros velhos do mercado, possivelmente não. E afirmando a tua pergunta, hoje nós trabalhamos de noite para entregar sempre a melhor e a sua última empresa de marketing multinível. Espero ter conosco sempre. E a terceira pergunta é do Marcos Tinti, onde o Marcos faz o seguinte questionamento. Qual a relação entre a Dream Gigger e o advogado Gabriel Villarreal e a Abra Network? Boa pergunta, Marcos. Parabéns. Bem, com relação ao Gabriel Villarreal, ele é o nosso advogado contratado, isso mesmo, nosso conselheiro jurídico, cuidando assim do nosso código de ética, nossos contratos e tudo a respeito de jurídico da nossa empresa. Então toda a questão jurídica foi entregue na mão do escritório, certo? Villarreal em São Paulo, sendo esse o escritório renomado e o melhor escritório para poder cuidar de uma empresa de marketing multinível hoje no Brasil. Não existe outra pessoa com tanta experiência nesse mercado senão o Gabriel. Então nós contratamos o melhor para os melhores. Vocês merecem. E com relação à Abra Network, eu gostaria de dizer que hoje, no dia 16 de abril, saiu o selo oficialmente da Abra Network. A nossa empresa está credenciada junto à Associação Brasileira de Marketing Multinível. Isso mesmo. Essa é uma vitória que vocês devem comemorar, porque ela foi feita da nossa empresa para vocês. Todos nós lutamos por isso e vocês de fato merecem tudo que está acontecendo. Passamos por uma auditoria intensa para poder conseguir esse selo, mas hoje nós viemos juntos comemorar essa vitória. Então encerramos aqui o quadro desse Pergunte ao CEO. Eu gostaria de dizer para você sempre acompanhar esse quadro, porque é aqui que você tem novidades diretamente da fonte. Um forte abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Alô família Dream Gigger, Leonardo Araújo aqui com vocês na nossa 13ª edição do quadro Pergunte ao CEO. Vamos lá? Como vocês sabem, todas as semanas nós temos o quadro Pergunte ao CEO, onde respondemos 3 perguntas que nos são enviadas por e-mail, através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Isso mesmo. Hoje estamos com 3 perguntas aqui e iremos respondê-las para vocês. A primeira pergunta é do Juan Ranieri, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Você considera a Nivelo uma plataforma segura e pretende criar uma própria no futuro? Bem, Juan, hoje a Nivelo é a maior e melhor plataforma de marketing multinível, ou melhor, de sistemas de marketing multinível para o Brasil. Hoje nós temos diversos anos de experiência, um quadro com excelentes funcionários, a prontidão 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, dispostos para poder nos atender. Isso mesmo. Com uma plataforma como a Nivelo, possivelmente não vamos cometer os erros antigos do mercado. Se viermos a ter erros, serão erros novos, baseados talvez em alterações que nós venhamos a pedir para a Nivelo e que facilmente de prontidão eles sempre corrigem em tempo hábil para isso. Ou seja, até hoje nunca tivemos uma queixa crítica, uma queixa de fato que nos faria ter a vontade de ter um TI próprio. Até porque, juridicamente falando, é muito melhor terceirizarmos esse serviço. Vamos tentar pensar por uma lógica. Imagina que nós temos um problema de TI, porque como vocês sabem, um sistema de multinível é um sistema bancário. Ele tem dados com seu saldo, sistema de pagamentos, tudo mais. Imagina que a gente tem um sistema com TI interno. Vamos supor que tivéssemos um TI próprio aqui funcionando no escritório. O único CNPJ responsável por isso seria o nosso, ou seja, a nossa empresa. A partir do momento que nós terceirizamos esse serviço, a responsabilidade cai para a empresa terceirizada e nós podemos resolver isso facilmente de modo jurídico. Então, vocês têm segurança dupla da nossa empresa e da empresa terceirizada. Então, é muito mais lógico e seguro que nós venhamos a manter a terceirização com a maior e melhor plataforma de sistemas para multinível hoje do Brasil, que é a Nivelo, a Graf Tecnologia, que fica em Curitiba para quem ainda não conhece. Está bem? Espero ter respondido a sua pergunta. E temos uma pergunta anônima para ser respondida, que essa pessoa nos fez o segundo questionamento. A Dream Gigger tem um fundo garantidor investido caso a plataforma desapareça? Bem,
Eu não sei ao certo onde você quis chegar com essa pergunta, mas hoje nós não temos um fundo garantidor porque a operação ela não é colocada a risco, exatamente. O capital de vocês ele fica distribuído em diversas exchanges, teoricamente, ao redor do mundo. E isso está diluindo, querendo ou não, o risco. Ou seja, nós não precisamos de um fundo garantidor para garantir esse capital que não é colocado a risco, porque nós não fazemos trade com ele, e sim arbitragem automatizada, conforme já respondemos em vídeos anteriores. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E a terceira pergunta é do Jonathan Emerson, e o Jonathan nos faz o seguinte questionamento. O que te influenciou a gostar de multinível e como você vê a DreamGig pelos próximos 5 anos? Então, Jonathan, eu tenho hoje cerca de 8 anos dentro dessa indústria, onde eu pude me apaixonar completamente pelo multinível porque está bem aliado ao propósito da minha vida, de ajudar o maior número de famílias e pessoas possíveis a mudarem de vida. E quando nós falamos desse propósito, eu não estou falando apenas financeiramente, mas sim mudança de mindset, certo? Mudança de estilo de vida e talvez mudança de pensamento empregado-empresário, certo? Estamos aqui para poder estimular o empreendedorismo no Brasil e eu não vejo outra ferramenta para fazer essa de forma tão alavancada como o multinível. Por isso, sempre foi meu sonho ter uma empresa nesse segmento. A Dreams começou há 1 ano e 5 meses atrás, praticamente, com a filosofia de levar conhecimento do mercado de criptomoedas ao maior número de pessoas. E nós escolhemos o multinível como forma mais alavancada para poder fazer isso. Ou seja, com isso, nós conseguimos levar a oportunidade ao maior número de famílias no tempo mais rápido, ajudando sim o maior número de empreendedores possíveis, certo? Com relação a Dreams nos próximos 5 anos, eu poderia te dizer que, sem sombra de dúvidas, nós estaremos entre as maiores, se não a maior empresa do Brasil e, quiçá, do mundo desse segmento. Porque hoje nós temos um propósito muito forte de ajudar pessoas a mudarem de vidas e nós trabalhamos com total transparência para poder chegar lá. Temos, claro, diversas novidades para lançar em vocês nos próximos eventos, mas não falaremos aqui nesse vídeo. Então eu gostaria de dizer para você que está acompanhando todos os quadros do Pergunte ao CEO para não deixar de assistir os próximos vídeos, porque nós estaremos sempre mostrando a transparência da nossa empresa através desse quadro. A você que está assistindo esse vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo quadro do Pergunte ao CEO. Tchau, tchau! Fala pessoal, Leonardo Araújo aqui com vocês para mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Vamos dar início então à nossa 14ª edição do Pergunte ao CEO. Como vocês sabem, nós respondemos de praxe sempre 3 perguntas que nos são enviadas para o e-mail através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br, certo? Então, se porventura você tem alguma dúvida, nos envie por e-mail que nós responderemos aqui nesse quadro. A primeira dúvida é do Tássio Felipe, onde ele nos faz o seguinte questionamento. O Next trabalha com 100% do capital investido ou é descontado primeiro as despesas do MMN? Bem, Tássio, como você sabe, o nosso negócio funciona sobre um modelo de multinível. Então, porventura, temos sim comissões que são pagas no momento da entrada de um novo investidor. Porém, nós utilizamos um pouco de inteligência bancária para poder reter isso de modo que não prejudique a operação. Vamos tentar explicar para você. No momento que você faz a entrada de um capital, vamos tentar explicar em reais para ficar mais simples, vamos supor 10 mil reais, até 35% disso nós podemos sim comprometer na rede e 65% são garantidos que vão para a aplicação. Porém, esses 35% eles também vão para a aplicação e nós retemos ele dentro dessa aplicação com outras inteligências, como a do saque máximo, por exemplo, para que porventura esse dinheiro ele não saia de vez caso ele venha a sair. No caso de um possível empreendedor não vender, não comercializar via P2P esses dólares em rede, certo? Ele teria que sair, possivelmente com saques constantes, etc e tal. Mas o fato de nós aplicarmos a inteligência bancária dos $1.000 semanais iria reter esse valor para que ele ficasse sim na aplicação e para que nós possamos fazer lucro com esse capital. Mas a aplicação ela é montada para poder operar com 65% do capital, pagando os lucros que nós pagamos. O que entra a parte disso, a mais do que isso, de fato é lucro, certo? Então, respondendo bem a tua pergunta de forma mais simples, quando você investe, vamos supor, 10 mil reais, cerca de 6.500 reais vão para a aplicação e 3.500 reais são distribuídos em rede, onde esses empreendedores podem sacar, resgatar esses valores ou porventura vender para novos clientes para que esse valor retorne ao pote, de qual ele nunca saiu. Porque no momento de uma entrada de 10 mil reais, 100% daquele valor entrou num pote de operações até que esse valor
tem algum tipo de saída. Para explicar de forma mais simples, o multinível ele tem que ter algumas inteligências para poder de fato funcionar e travar a sua sustentabilidade dentro disso. Uma delas é a inteligência do saque máximo, que nós já ensinamos em vídeos anteriores, do qual deve existir para poder manter uma operação desse gênero. Com isso, retendo sim esses bônus de rede que são pagos dentro do pote de operação e não prejudicando toda essa operação. Mas a resposta para a tua pergunta é que sim, parte dos ganhos são repartidos em rede, parte entra no pote de operação, mas que acaba sempre entrando quase todo o valor, porque os empreendedores eles acabam fazendo o comércio P2P desses dólares, tá bem? A segunda pergunta é da Renata Martins, onde ela nos faz o seguinte questionamento. Quando passar uma ideia de pirâmides e para você adentrar na plataforma, você precisa se inscrever na rede de alguém. Bem, Renata, se você pensar por esse argumento, o que acontece é que a Herbalife seria pirâmide, a Forever Living, a antiga Monavi, a Dionesse, todas as empresas que nós temos no mercado, apenas porque para você poder consumir ou entrar, você teria que se inscrever na rede de alguém e esse não seria o argumento adequado, tá bem? O marketing multinível ele é regulamentado em todo o mundo e no Brasil temos um órgão à frente dessa regulamentação, que é a Abra Network, da qual nós já atingimos e conseguimos o selo para poder atuar em solo nacional. Ou seja, apenas com esse selo eu já posso te provar que não se trata de um esquema Ponzi o nosso projeto. Mas não só isso, a ideia que você tem que ter é que nós adotamos a estratégia de multinível por ser a estratégia mais bem conceituada e mais conhecida para uma empresa alavancar de modo rápido, sem ter gastos com publicidade. A ideia do multinível é você dividir faturamento com empreendedores, com pessoas que porventura trabalham junto ao teu negócio, ao invés de gastar rios de dinheiro com publicidade, como são os modelos tradicionais de venda. Então, por isso, para você entrar no nosso business, você precisa se inscrever na rede de alguém, porque aquele empreendedor dedicou tempo e energia dele para poder estudar, para te vender essa ideia, para que porventura você entre no nosso negócio. Então, seria injusto não pagar remunerações para essa pessoa, um cliente externo, que porventura está tentando te indicar ou te afiliar junto à nossa empresa. Então, por isso, é pago uma comissão no momento da entrada de uma nova pessoa, é pago uma comissão no momento da entrada de um novo investidor, um novo cliente, um novo aluno, porque nós adotamos essa estratégia. Então, existe uma diferença muito grande entre uma pirâmide financeira, um crime, contra um sistema autêntico de marketing multinível, do qual a nossa empresa adota. Está bem? Espero ter respondido a tua pergunta. Já a terceira pergunta é do Efferson Barbosa, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Uma pergunta que frequentemente eu recebo é se corre o risco da empresa fechar e sumir com os meus bitcoins. Eu presumo que o Efferson já seja um empreendedor, pela modalidade e pelo termo da pergunta, e, de fato, parabéns pela coragem de fazer essa pergunta. Poucas pessoas têm essa coragem. Bem, para responder a tua pergunta de forma literal logo, é que uma empresa não foge com Bitcoin de ninguém, tá? E sim o responsável por ela. Então a tua pergunta teria que ser mais direta. Se corre o risco de a minha pessoa sumir com os teus Bitcoins ou os Bitcoins porventura que nós estamos sobre custódia? Bem, eu acredito que por mais que eu responda essa pergunta, nunca vai ficar tão claro para 100% das pessoas. Mas bem, esse risco não corre. Mas eu vou responder em terceira pessoa como se não fosse eu aqui o caso, a pessoa que está responsável pela custódia disso. No caso de você sediar os teus bitcoins ou o teu dinheiro para uma pessoa fazer custódia, eu sempre recomendo que você estude o histórico de vida dessa pessoa. Se antes dessa empresa ela era uma pessoa quebrada ou se porventura ela já era uma pessoa próspera. Porque no caso dela ser uma pessoa próspera, é muito provavelmente que essa pessoa estará fazendo esse negócio por propósito e não por dinheiro. No caso, se ela era uma pessoa quebrada, de fato que não tinha bens, não tinha uma posição financeira bacana na sociedade, corre uma grande chance dessa pessoa estar fazendo esse negócio pelo ponto de vista financeiro. E sim, nesse ponto de vista, por mais índole que essa pessoa tivesse, você correria sim esse risco. No caso, passando para a questão da pessoa próspera, se essa pessoa vem de uma família que tiver bons patrimônios, vamos dizer assim, você já olha mais a questão do propósito, você precisa entender o porquê dessa pessoa faz isso que faz. Na nossa empresa em questão, nós fazemos pelo propósito de levar a oportunidade para o maior número de pessoas, ou seja, nós trabalhamos aqui por vocês e para vocês, e não apenas pelo dinheiro. O fator dinheiro está envolvido sim, porque de fato para tudo na vida você tem que ter o fator rentável, obviamente, para que seja bem recompensado. Na nossa operação em questão, o intuito é de ajudar o maior número de pessoas que não têm acesso ainda a esse mercado a terem uma remuneração com esse mercado e com isso nós ganhamos também. Mas aqui nós temos um teto dessa operação que deixa claro que nós não queremos capitalizar o dinheiro do mundo inteiro e colocar na nossa empresa. E sim que nós temos uma meta que é de atingir o pote máximo de $500 milhão, onde com essa meta nós não iríamos mais captar. Eu acredito que seria muito difícil seria uma burrice da minha pessoa se eu
decidisse sumir com esses bitcoins e viver uma vida escondida, onde possivelmente metade do mundo iria me odiar, vamos dizer assim. Na posição que eu me encontro hoje, nós temos uma empresa muito próspera, que vem crescendo a cada dia mais, e a nossa operação é extremamente rentável e segura. Então seria muito burrice da minha parte tomar esse tipo de atitude, respondendo a tua pergunta, está bem? Então, para que vocês tomem cuidado quando forem colocar o dinheiro dentro de qualquer outro negócio, a dica que eu dou é analisar o passado, o presente e talvez até tentar prever o futuro de como seria essa pessoa que está por trás dessa empresa. Eu já tenho diversos outros vídeos lançados aqui no Pergunte CEO, onde eu conto um pouco em cada um deles, um pouco talvez sobre passado, sobre presente, sobre o futuro, estratégias de longo prazo. E eu espero que tenha ficado claro o propósito que estamos aqui para desenvolver esse negócio. Espero ter respondido a tua pergunta. Um forte abraço, Efson. Então, ainda aproveitando o quadro do Pergunte ao CEO, eu gostaria de dizer para todos vocês que nós temos também um novo canal de vídeos, onde nós postamos um vídeo ali dentro do Office de vocês, ou seja, o escritório virtual. No canto direito, se eu não me engano, você tem acesso a um vídeo. Dentro daquela aba, nós lançaremos o DD News, uma aba onde haverá uma comunicação não só do Pergunte ao CEO, mas das novidades da empresa perante a todos vocês. Então fique atento nessa aba, que por enquanto estamos colocando o Pergunte ao CEO ali, mas em breve lançaremos um DD News. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado por acompanhar este canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala pessoal, estamos aqui para gravar mais uma edição do Pergunte ao CEO, mais precisamente a nossa 15ª edição, isso mesmo. Como vocês sabem, todas as semanas nós respondemos 3 perguntas da rede que nos são enviadas por e-mail, através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Ou seja, porventura, se você tiver alguma dúvida, basta você nos enviar por e-mail que responderemos nesse quadro. Então vamos lá? Bem, pessoal, como vocês sabem, nesse quadro nós respondemos 3 perguntas da rede todas as semanas, isso mesmo. Essas perguntas nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Então, porventura, se você tem alguma pergunta que ainda não foi respondida em um dos quadros passados, certo? Você pode nos enviar que nós responderemos para você. Se você está fazendo parte, iniciando no nosso negócio agora, eu sugiro e recomendo que você assista todos os quadros que já foram gravados imediatamente, para que você tenha conhecimento para responder esse tipo de pergunta no teu dia a dia no trabalho. E aproveitando o quadro do Pergunte ao CEO, vamos falar da renovação anual. Isso mesmo, a partir de hoje começou a valer a renovação anual de contratos, ou seja, aquela pessoa que porventura comprou o seu curso há um ano atrás, hoje ela estará renovando esse pacote aí de $149. A renovação não será contada para usuários de Enterprises. Isso mesmo, consideramos que os $100 de diferença do Enterprise foram um produto, a maleta que você comprou, que também te deu um benefício a mais no bonificação binária, mas não é considerado como um pacote, ou seja, nós nunca cobraremos uma renovação de $249. Será sim sempre a taxa única de $149 referente de The Education. Para ficar um pouco mais claro, eu sugiro que você pergunte ao Blue Diamond da sua linha ascendente, que ele está com toda a informação para poder tirar as suas dúvidas. Está bem? Então vamos lá, vamos iniciar. A primeira pergunta é a do Vitor, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Eu posso garantir ao investidor que o capital que ele aportou está seguro e ele poderá retirar dentro de 12 meses? Sim, Vitor. O seu capital, o capital do seu investidor estará 100% seguro. Ele estará em uma operação onde não é colocado a risco, ou seja, não está na volatilidade do mercado e após o período de 12 meses esse capital estará disponível sim para o seu investidor. Espero ter respondido a tua pergunta. E a segunda pergunta é a do Adalto Vieira, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Eu retirando o meu aporte, eu recebo de que forma? Real, Bitcoin ou dólares DD? Bem, Adalto, depende do volume, certo? No momento que você decide cancelar o teu contrato antes do período de um ano, após 30 dias corridos, você receberá esse valor dentro do seu escritório virtual, onde você poderá sacá-lo, comercializá-lo dentro dos grupos da DD ou liquidá-lo via MP. Ou, após o período final do teu contrato, certo? Após o período de 12 meses, onde você recebe aquele valor e decide realocá-lo dentro do seu bolso, ao invés de manter no Next, você também tem as 3 possibilidades. A depender do volume, apenas com um saque semanal você consegue suprir. Se esse volume ele for um pouco alto, eu sugiro que você comercialize dentro dos grupos da empresa, para que você não perca taxas. No caso de você já querer esse volume diretamente em reais na tua conta bancária, essa liquidação também pode ser feita por meio da MPay, através do Gustavo Sambati, onde você repassa os seus dólares diretamente para o Gustavo
ele faz a liquidação desses dólares, desses bitcoins no mercado, ele cobra uma taxa de 6% para entregar diretamente na tua conta bancária. Isso mesmo, você não terá que passar pelos processos das exchanges normais, certo? Ter ali todo o processo de taxas diversas, que seria a taxa da plataforma, mais a taxa de liquidação da exchange, mais a taxa para receber em tua conta bancária. Por meio da MPay você paga apenas a taxa de conveniência de 6%, que será reservada ao fisco, certo, da empresa MPay, e você receberá esses valores em reais diretamente na tua conta bancária. Espero que tenha ficado claro, certo? E a terceira pergunta que iremos responder, também do Adalto, é a seguinte pergunta. Leonardo, eu tenho um contrato de 12 meses com a empresa e ao final terá um botão para retirar? Não, Adalto, após o período de 12 meses, você continua com sua aplicação dentro da nossa empresa. Para que você resgate a mesma, será necessário que você envie um e-mail para o e-mail que está no contrato, certo, do teu Next, que é o suporte@dreamgig.com, onde você solicitará o cancelamento do teu Next, está bem? É através dessa forma que você seguirá. Espero ter respondido a tua pergunta de todos vocês e eu aguardo vocês no próximo quadro do Pergunte ao CEO. Forte abraço e até mais. Fala pessoal, estamos aqui para gravar a 16ª edição do nosso Pergunte ao CEO. Isso mesmo. Como vocês sabem, de praxe, nós respondemos 3 perguntas que nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Ou seja, se você porventura tem alguma dúvida e deseja nos fazer alguma pergunta, basta me enviar por e-mail que eu terei o maior prazer de responder aqui nesse quadro. Vamos começar as perguntas? A primeira pergunta é do Ricardo Costa, onde ele nos faz o seguinte questionamento, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas. Qual a intenção do dólar fixo a 3,30? Bem, Ricardo, como você sabe, quando nós começamos a nossa empresa em janeiro de 2018, o dólar estava cotado na média de 3,30 e como nós já tínhamos uma noção de que provavelmente o dólar iria subir, nós preferimos congelar o valor do dólar para clientes brasileiros para que porventura os mesmos não se prejudicassem no caso de uma queda do dólar ou volatilidade do dólar. Ou seja, que você não corre o risco dentro da volatilidade do dólar e nem tampouco do Bitcoin e a sua empresa fica muito mais sustentável, tendo em vista que entrar nos clientes na média de 3,30, onde esse dólar elevou, certo? E nós não repassamos a volatilidade para os clientes finais. Ou seja, a maioria dos dólares que nós captamos no primeiro momento foram, teoricamente, entraram em nosso caixa a 3,30 e estão hoje a R$4, ou seja, nós lucramos também com essa alta do dólar e criamos um fundo de reserva para poder segurar a volatilidade em um caso de queda e ao mesmo tempo nós conseguimos segurar uma queda aí até a região de 3,30 e tudo mais. Léo, e se no caso no futuro o dólar vier variar abaixo de 3,30, o que eu acho muito difícil? Obviamente nós teremos que fazer reajustes, mas que hoje não é necessário, está bem? Que fique claro a todos. E a segunda pergunta que nós iremos responder é uma pergunta da Daiane Magalhães, onde ela nos faz o seguinte questionamento. Qual sua expectativa na regulamentação do Bitcoin no Brasil? Bem, Daiane, infelizmente nós já estamos em um país que possivelmente não tem tanta tecnologia de TI. Isso é a parte chata, tá? Vamos dizer assim. Então o nosso país ele não tem tanta tecnologia para poder, vamos dizer, não só criar uma regulamentação, mas para poder auditar e trabalhar em cima disso diariamente. Então eu acho muito difícil haver uma regulamentação próxima. Eu vejo muito mais como barreiramento por parte dos bancos e mídias, certo, acerca do mercado de criptomoedas, mas eu não consigo enxergar uma regulamentação por parte da CVM ou qualquer outro órgão, qualquer entidade financeira para o nosso país. Mas isso não prejudica em nada, nem nunca prejudicou a operação que nós fazemos, porque não se trata de exchanges em solo nacional, só para deixar claro. São exchanges no exterior, em todos os países onde o mercado já é regulamentado e já funciona de forma tranquila, certo? Sem intermédio ou intervenção de mídias, governos, tudo mais, só para ficar claro, tá bem? E já a terceira pergunta é do Leonardo Guima, onde ele nos faz a seguinte pergunta. Por se tratar de um mercado variável, existe risco do Next parar de funcionar? Bem, Leonardo, é muito interessante a tua pergunta porque você deve entender que nós atuamos sobre uma ineficiência do mercado. Isso mesmo. Ou seja, hoje, devido à volatilidade que o mercado exerce, nós conseguimos trabalhar fazendo lucro com a diferença de preço entre as exchanges, o que nos possibilita ter um spread, um lucro com a diferença, certo, de dólares ali entre um exchange, podendo comprar em um valor X e vender em um valor Y, tendo esse lucro dessa diferença de preço, está bem? Entretanto, a tendência é que com o passar dos anos esse valor ele vá se estabilizando e o Bitcoin passa a ter um valor praticamente único. Mas é um cenário que eu não vejo pelo menos pelos próximos 10 a 15 anos. Ou seja,
sempre vai haver possibilidade de arbitragem. Obviamente, com o passar dos anos, a tendência é essa rentabilidade ela cair, mas sempre existirá a possibilidade de arbitragem, pelo menos dentro dos próximos anos a um médio prazo, vamos dizer assim. Então vocês podem ficar tranquilos que nossa empresa ainda estará aqui durante muitos anos, trazendo uma rentabilidade incrível a todos nós, tá bem? Espero ter respondido a tua pergunta e eu aguardo vocês no próximo quadro do Pergunte ao CEO. Um forte abraço, fiquem com Deus e até já. Fala, família do Giger! Estamos aqui para mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Hoje estaremos dando início ao 17º quadro do Pergunte ao CEO. Isso mesmo. E como vocês sabem, nós respondemos por semanas 3 perguntas que nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. A primeira pergunta dessa semana é do Amaury Ramos, onde o Amaury nos faz o seguinte questionamento. Gostaria de saber qual a visão dos próximos anos da nossa empresa e quais as metas para os próximos 5, 10 ou 15 anos, para que possamos ter ainda mais certeza que é um trabalho que levaremos uma carreira pela frente. Bem, Amaury, como você sabe, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia, isso mesmo, uma empresa de tendências de mercado. E como tendências de mercado, a ideia é estarmos sempre adeptos e abertos a novas tendências. A nossa plataforma hoje, o produto-chave da empresa, é um produto que vende tendências de mercado. Por hora, nós estamos vendendo conhecimentos de criptomoedas. Mas se dentro de 5, 10 ou 15 anos surgirem novas tendências de mercado, nós estaremos trazendo para vocês. Hoje, nós temos 2 produtos. Os nossos cursos, através da Didi Education, e a plataforma do Next, que é uma plataforma que vocês sabem que é limitada ao volume de $500 milhão. Chegando-se nesse volume, lançaremos sim novos produtos que por hora ainda são segredo e eu não posso compartilhar. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que, como toda tendência de mercado e como toda empresa que atua nesse ramo, nós estamos abertos a todas as novidades que o mercado tiver a oferecer para trazer para vocês sempre em primeira mão. Ao pagar a anuidade da Didi Education de $149, você é um cliente, um assinante de uma plataforma de tendências que sempre irá ter conteúdo de primeira mão para trazer tudo isso para você. Por hora, deixo claro que a grande tendência mundial é o mercado das criptomoedas, acredito que é um médio e curto prazo, e é o que está sendo oferecido para vocês. Mas surgindo porventura novas tendências, vocês terão isso em primeira mão. E a segunda pergunta é do Eric, do Rio de Janeiro, onde ele nos faz uma pergunta um pouco ousada, mas eu gostei bastante e irei responder. A Atlas Quantum, que é conhecida como campeã da rentabilidade em arbitragem, onde os ativos são vendidos centenas de vezes por minuto, tem na sua sede em torno de 200 funcionários para administrar. E a Dreams aparentemente poucos. Como conseguiu construir um robô de arbitragem tão superior ao da Atlas que entrega lucro de 62,3% ao ano? Esse lucro foi entregue em 2018, por exemplo. Será que o robô da Atlas já está tão ultrapassado em sua programação que a mesma não quis se atualizar? E qual a sua visão? Bem, eu vou responder primeiro essa questão dos 200 funcionários. Provavelmente você está alegando isso porque você deve ter visitado uma só das nossas estruturas. Mas eu gosto sempre de lembrar que nós temos diversas estruturas. Uma estrutura terceirizada em Curitiba, como a Graph Tecnologia, onde nós terceirizamos todo o nosso suporte e todo o nosso TI. Ou seja, grande parte dos funcionários que poderiam estar aqui dentro já estão na Graph. Então nós temos uma parte descentralizada disso em Curitiba. Temos também uma segunda estrutura em São Paulo, que não é visitacional, onde nós temos ali alguns técnicos, algumas pessoas trabalhando também na construção de robôs e algoritmos. Essa estrutura ela não é visitacional. Nós temos 2 estruturas visitacionais em Salvador. A do Mundo Plaza, que é onde geralmente eu trabalho, onde não faço reuniões, mas logo mais estaria abrindo para poder fazer reuniões lá também. E a estrutura aqui do Salvador Prime, onde nós temos alguns funcionários que trabalham diretamente conosco no modelo multinível e na Didi Education, certo? Ou seja, nós já atuamos com estruturas descentralizadas, não estamos locados em uma só sede, diferente da estrutura da Atlas. E, porventura, a maior estrutura que nós temos, que é onde é todo o nosso crescimento tecnológico e tudo mais, é uma estrutura não visitacional, da qual provavelmente você não conhece e não tem como criticar sem conhecer, certo? Então, Eric, com isso eu respondo a questão dos 200 funcionários. Mas já com relação à comparação do nosso algoritmo com o algoritmo da Atlas, eu gostaria de dizer que são algoritmos totalmente diferentes. O algoritmo da Atlas, ele aumenta o volume de criptoativos, ele aumenta o volume de Bitcoin. Eu não sei o modelo de arbitragem que eles atuam, mas o nosso modelo de arbitragem aumenta o volume de dólares.
preservando o capital dos clientes e possibilitando muitas vezes mais lucro em um cenário de queda e em um cenário mediano. Mas já em um cenário de alta, o algoritmo da Atlas ele pode se mostrar superior ao nosso, porque ele lucraria não só o modelo de arbitragem que eles atuam, mas também a alta do mercado. Entretanto, em um cenário de queda, o nosso algoritmo ele preserva o seu capital e ainda assim te entrega um lucro, diferente de algoritmos que atuariam ali para aumentar o volume de criptoativos. Ou seja, vou citar um exemplo básico. Vamos supor que no ano passado você tivesse iniciado um ano em um algoritmo que aumenta o volume de Bitcoin, certo? Com porventura X valor no ano de, vamos citar um valor aqui, tá? Um exemplo, 10 mil reais, certo? Porém, em criptomoedas. Vamos supor que isso fosse equivalente a 0,3 bitcoins em janeiro de 2018. Você teria terminado dezembro desse mesmo ano com um valor muito menor, porque o Bitcoin ele caiu de preço no ano de 2018. Então, o que aconteceria nesse caso? Você teria um aumento de criptoativos, se o teu interesse fosse holdar, aumentar o volume de criptoativos, mas, em contrapartida, você teria um volume financeiro menor, porque houve uma queda no mercado nesse ano, o volume de Bitcoin deles foi aumentado, mas o volume real, o dinheiro mesmo, caso você precisasse, você teria menos, porque com uma oscilação de preço, o teu Bitcoin lá na Atlas ele está oscilando junto com isso, o que é excelente em um cenário de alta e péssimo para alguns clientes em um cenário de queda, para aqueles clientes que precisam do capital ali à disposição. Então o que eu quero dizer é que não há como comparar o nosso algoritmo ao algoritmo da Atlas, porque são ideias e processos totalmente diferentes e atuam em momentos diferentes. Talvez num cenário de alta, aumentar criptoativos seria interessante, mas para isso você tem que ter um conhecimento gráfico para entender e interpretar que aquele ano seria um ano de alta, certo? Em um cenário de queda, fosse mais interessante aumentar o volume de dólares e não o volume de criptoativos. Eu espero que tenha ficado claro essa resposta, está bem? A terceira pergunta é de Matheus, diretamente de Belém, no Pará, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Eu assisti todos os vídeos do Pergunte ao CEO, porém não consegui compreender totalmente uma coisa. Afinal, a empresa apresenta um capital de reserva para pagar os seus investidores caso haja algum problema no Next? Se sim, esse capital é em dólar ou em Bitcoin? Bem, Matheus, em vídeos anteriores do Next eu citei que nunca fazemos uma operação com 100% do capital. Então o próprio capital que fica parado em outras exchanges ou porventura até em clouds e tudo mais, é o capital que serve como essa reserva. É aquele capital que está ali parado, certo? Não está sendo operacionado naquele momento e são os dólares que estão disponíveis para porventura garantirem toda a operação. Porque nós não entramos nunca com 100% do capital, até porque a liquidez do mercado não permite isso. Nós entramos com parcial disso, 25%, no máximo 50%, e outra parte desse capital ele fica preservado em dólares. Dólares que nós chamamos são as stablecoins, ou seja, moedas como PEX, certo? A Paxos, USDT, TUSD e diversas outras moedas. Então eu espero que tenha ficado claro que não é 100% do capital que fica sobre a operação em todo momento, e sim uma parcial desse capital, ou seja, nós temos grande parte em dólares parado ali e preservando toda essa operação, tudo bem? E com isso nós conseguimos assegurar toda essa operação, porque o volume hoje que nós temos em fundo é muito superior ao volume que de fato foi captado. Eu espero que tenha ficado claro. Então, para todos vocês que acompanham o quadro Pergunte ao CEO, um forte abraço e até o próximo quadro. Tchau, tchau! Fala, família Drugigger! Leonardo Araújo aqui com vocês para mais um quadro do Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, nessa edição iremos gravar o 18º quadro do Pergunte ao CEO, onde, como vocês sabem, nós já respondemos todas as semanas 3 perguntas que nos são enviadas através do e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Nessa semana nós responderemos as perguntas do Henrique, do Douglas e do Hector, onde a primeira pergunta, a pergunta do Henrique, ele nos faz o seguinte questionamento. Tenho uma dúvida que acho até bem importante. Como eu declaro o imposto de renda que eu ganho na Didi? Bem, Henrique, eu sugiro que você procure um contador que entenda de criptomoedas para que ele possa te orientar, porque caso a caso terá um tipo de declaração diferente, certo? Se você porventura ainda não conhece nenhum contador, eu tenho alguns que posso te indicar, inclusive um pouco próximo de você em Porto Alegre, tá bem? Mas, já de antemão, eu gostaria de dizer que nós estamos providenciando, certo? Na verdade, nós já fechamos, estamos esperando apenas a agenda do contador para que ele possa fazer uma live por mês dentro da Didi Education, para que vocês possam assistir,
certo? E com isso ter todo o conteúdo que vocês precisam acerca de contabilidade, como declarar os bitcoins e tudo mais. Eu acho que isso vai ajudar bastante todos vocês, todos os empreendedores, investidores e futuros clientes da Didi. Tá bem? Espero que tenha respondido a tua pergunta. E a segunda pergunta é do Douglas Costa, onde ele nos faz a seguinte pergunta. Uma empresa pode solicitar uma audição do CVM. A Didi já pensou nessa possibilidade? Bem, Douglas, como você sabe, a CVM ela não considera o Bitcoin como ativo financeiro, não considera como valor monetário. Então não tem por que a CVM auditar o que ela não considera dinheiro, vamos dizer assim. Mas em contrapartida, nossa empresa já é sim auditada pela Abra Network, Associação Brasileira de Marketing Multinível. Ou seja, junto à Abra Network, existem órgãos que auditam a mesma e estão junto conosco, certo? Como a Procuradoria Pública, Polícia Federal e Ministério Público. Ou seja, nossa empresa ela já está assim auditada e pronta e licenciada para atuar em solo nacional. Então, quanto a isso, você pode ficar despreocupado. Está bem? E a terceira pergunta é do Hector Mendes, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Eu soube de um projeto de lei do governo para normatizar as criptomoedas. Isso traria algum problema para o nosso negócio? Depende. Como todo projeto, nós precisaríamos primeiro entender como funcionaria essa lei. No caso do governo, a CVM considerar o Bitcoin como ativo financeiro, nós, a partir desse momento, passaríamos a fazer captação de recursos, o que não seria legal para a nossa empresa por hora, certo? Sabendo que nós já atuamos sobre uma brecha na CVM que diz que o Bitcoin não é considerado um ativo financeiro, nós conseguimos atuar em solo nacional, recebendo Bitcoins e pagando vocês em Bitcoins sem que haja uma transação financeira entre as partes. Mas, como sempre estamos um pé à frente, nós já estamos cuidando da internacionalização da nossa empresa para que, porventura, esse tipo de problema não venha acontecer. Ou seja, dentro dos próximos 60 dias no máximo, vocês terão novidades acerca da internacionalização completa da nossa plataforma, com isso, levando as atividades para um meio internacional para que nunca possamos ter nenhum tipo de problema em solo nacional. Está bem? Hoje estamos 100% legais atuando em solo nacional, mas porventura, para poder nos respaldarmos e evitarmos qualquer tipo de problema, nós estamos cuidando da internacionalização da nossa plataforma. Não posso falar muito ainda sobre, provavelmente o teu Red Diamond da tua linha ascendente já está sabendo sobre esse assunto, você pode vos consultar para poder entender um pouco mais, mas é algo muito bacana que irá acontecer para vocês em breve, ou seja, aguardem. Dentro dos próximos 60 dias teremos novidades muito bacanas e excelentes para todos vocês. Então, muito obrigado por estar sempre acompanhando o quadro do Pergunte ao CEO. Eu agradeço de coração por você que tira um momentinho do teu dia para estar aqui assistindo esse quadro conosco. E a você que ainda não acompanha esse quadro e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro que você assista todos os vídeos anteriores para que você tenha as suas dúvidas porventura respondidas. Está bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala família da Didi Corporation, estamos aqui com vocês para a gravação de mais um Pergunte ao CEO. Vamos lá? Bem, essa será uma edição um pouco diferente, porque normalmente de praxe nós gravamos 3 perguntas todas as semanas. Mas como estávamos viajando nos últimos dias, não pudemos gravar e disponibilizar para vocês a 19ª edição. Então, nesta edição, nós estaremos disponibilizando a 19ª edição e também a 20ª edição, gravando assim 6 perguntas da rede que serão disponibilizadas para vocês hoje. Então vamos começar? A primeira pergunta é do Douglas Costa, onde o Douglas nos faz o seguinte questionamento. Uma empresa pode solicitar a audição da CVM. A Didi já pensou nessa possibilidade? Então, Douglas, uma empresa brasileira pode sim solicitar uma audição da CVM, mas fica claro para vocês que não somos uma empresa brasileira, somos uma empresa uruguaia. Então os órgãos fiscalizadores são outros e já nos favorecem nas questões de trabalhar com criptomoedas. Ou seja, essa possibilidade ela está descartada, partindo do princípio que nós não temos hoje uma operação em solo nacional. A única empresa que nós possuímos no Brasil é a Didi Education, uma empresa de venda de cursos que não há por que ser auditada pela CVM, nem tampouco por nenhum órgão do gênero financeiro do nosso país. Está bem? E ainda partindo da premissa também que a CVM não considera criptomoedas, bitcoins como ativo financeiro. Ou seja, quando você faz transação de criptomoedas entre as partes, não há uma transação financeira, e sim uma transação de troca, permuta entre as partes, o que não precisa ser auditado ou regulado pela CVM ainda hoje. A segunda pergunta é uma pergunta do Ayrton da Cruz Pinheiro, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Caso aconteça motivos que façam com que a arbitragem automatizada não seja mais rentável,
qual será o procedimento da empresa? Bem, Ayrton, como vocês sabem, em nosso contrato nós garantimos o capital do cliente e não prometemos ganhos. Ou seja, com isso eu estou afirmando que no momento que a arbitragem não for mais rentável, obviamente esse capital do cliente vai ser devolvido. E quando a empresa cancela o contrato, nós temos 5 dias úteis para poder devolver esse capital. Ou seja, vocês estão totalmente amparados nessa questão. Mas ainda falando um pouco sobre a questão de arbitragem não ser mais rentável, eu gostaria de fazer um questionamento para você e uma reflexão. Há quantos anos você acha que existe o sistema financeiro dos Estados Unidos, mais precisamente a moeda dólar? Eu também não faço ideia, vou ser bem sincero, nunca parei para estudar essa questão. Mas até hoje, os bancos ainda têm câmbio de dólares com valores diferentes. Até hoje, casas de câmbio vendem e compram dólares com valores diferentes. Ou seja, é possível fazer uma arbitragem manual no próprio dólar, comprando em uma agência bancária e levando para outra e vendendo, ou coisas do gênero, entendeu? Você tem diferenças de preço. Então eu não consigo ver em nenhum cenário, em nenhuma circunstância, por mais que atuemos sobre uma ineficiência do mercado, em que o preço do Bitcoin é diferente entre continentes, entre países, ou até mesmo entre cidades, certo? Ou seja, diferente entre exchanges, eu não consigo ver o Bitcoin com um único preço em todos os lugares. E partindo do princípio que não existe só o Bitcoin. Hoje nós temos também, hoje nós temos a maior liquidez sim no Bitcoin, mas existem diversas outras criptomoedas que podem no futuro entregar uma liquidez tão com igual para que nós possamos fazer operações com elas. Então é muito importante entender. Eu não consigo enxergar um cenário de não existir mais possibilidades de arbitragem. Eu consigo enxergar, certo, que possa não existir mais possibilidades como existe hoje. Mas eu não consigo enxergar um cenário que não exista diferença de preços para que nós não possamos trabalhar, está bem? Então, eu acredito que eu tenha respondido a tua pergunta e que você consiga ter uma reflexão nesse assunto, de modo que você consiga fazer seus trabalhos aí no dia a dia. A terceira pergunta é uma pergunta da Fernanda Bertassini, onde ela nos faz o seguinte questionamento. Como faremos para declarar o imposto de renda sobre os nossos ganhos de rede? Porque os outros multiníveis que eu trabalhei nos davam esse informe de rendimentos que poderíamos lançar, né, dentro do nosso IR. Bem, Fernanda, as empresas que geralmente apresentam informes de rendimentos são as empresas que trabalham literalmente com o dinheiro do país. Nós não trabalhamos com reais, nós não pagamos vocês em reais, nós pagamos vocês em criptomoedas. Então, portanto, a tua declaração de imposto de renda ela não deve vir de uma declaração de ganhos obtidos na Digi Corporation, certo? E sim de ganhos obtidos dentro do mercado de criptomoedas. O que você deve informar na tua declaração de imposto de renda no ato que você compra criptoativos para entrar no mercado é uma compra de criptoativos. No momento que você sai com ele, seria o lucro diário, onde você fica isento ali em até 30 mil reais por mês. Isso no caso falando com a operação do Next, que nós já respondemos em vídeo anterior. Mas como você está me perguntando dos ganhos de rede, você deverá com o teu contador procurar algum jeito, certo, de declarar isso como ganhos com criptomoedas. Então eu acredito que a melhor opção é você procurar um bom contador, de modo que você consiga fazer a declaração desses teus rendimentos. Está bem? E agora vamos à quarta pergunta, da Renata Martins, onde nos faz o seguinte questionamento. O contrato do Next é válido por 12 meses. Quando chega no encerramento, como funciona exatamente o procedimento? Bem, Renata, funcionará da seguinte maneira. Ao fazer a contratação possivelmente de um investimento no Next, durante o período de 1 ano, onde você deseja cancelar dentro desse período, você deverá arcar com taxa de cancelamento, taxa de administração, etc. Tá? Mas como não foi essa a tua pergunta, o procedimento após 12 meses, caso você tenha enviado um e-mail durante o período de 1 ano, deixando claro que você não deseja renovar, certo? Basta que você envie um novo e-mail a qualquer momento para que você possa cancelar o teu contrato e receber, após o período de 30 dias úteis disponível em teu escritório virtual, os dólares referentes ao teu primeiro aporte, ao teu aporte inicial ou ao teu contrato. Está bem? Mas caso você não tenha enviado esse e-mail durante o período ali de até 11 meses do teu contrato, certo? Porque precisa ser com 30 dias de antecedência, o teu contrato será renovado automaticamente, gerando novos ônus para o ano seguinte. Ou seja, no momento que você desejará cancelar, você deverá pagar novamente a taxa de administração, bem como a multa de cancelamento. Então, para que isso não aconteça, basta que você envie um e-mail para suporte@digicorporation.com. Esse e-mail estará aqui no vídeo, de modo que você avise com antecedência que você não desejará fazer a renovação do teu contrato. Isso mesmo. Com isso, você poderá cancelar a qualquer momento após o período de 1 ano, tendo assim
a restituição dos teus valores, do valor inicialmente aportado de volta, para que você possa solicitar o resgate desse capital, tá bem? Acredito que tenha ficado clara a tua pergunta e conte conosco para o que precisar. A quinta pergunta é da Kalília Pacheco, onde ela nos faz o seguinte questionamento. Eu gostaria de saber se quando a empresa chegar ao limite de 500 milhões de dólares, já não poderíamos nem mais investir ou nem mais reinvestir na empresa. Ou seja, quando os contratos de capital no Next forem encerrados, seríamos obrigados a fazer esse saque e não fazermos mais parte da empresa? De modo nenhum, Kalília. Vocês nunca serão obrigados a sair da empresa desse modo, tá bem? Os clientes que já entraram, que fizeram aquele aporte inicial, que acreditaram no negócio, eles permanecerão recebendo seus rendimentos. Em hipótese nenhuma, eles serão expulsos, certo? A única coisa que acontecerá devido à liquidez do mercado é não haver mais entradas ou reentradas, a menos que algum cliente que já esteja na operação decida sair, liberando assim o montante exato que aquele cliente havia na operação para que seja comprado pelas pessoas que já estão. Tá? Não mais por novas pessoas, mas pelas pessoas que já estão, podendo assim existir a oportunidade de reentrada. Ou seja, as pessoas que estão na operação, sempre que sair um novo cliente, poderão recompor aquele pote, continuar a participar ou investir um pouquinho mais. No momento que não houver saída, elas poderão continuar sim na operação, mas elas não poderão fazer novas entradas de novos valores. Então é imprescindível e muito importante que, se você deseja colocar investimentos maiores, você o faça antes de nós chegarmos ao limite, certo? De $500 milhão. Espero que tenha respondido a tua pergunta e conte comigo para o que precisar. Já a sexta pergunta é do Lohan Lima, onde ele nos faz o seguinte questionamento. Para investidores fora do Brasil, qual é a melhor maneira de investir no Next sem ter que enviar o seu capital para o Brasil? Bem, Lohan, o Bitcoin ele surgiu para quebrar fronteiras intercontinentais, para que você possa fazer transações em qualquer lugar do mundo. E hoje a nossa empresa atua com a modalidade de pagamento e recebimento do Bitcoin, das criptomoedas. Vamos tentar só fazer aqui uma comparação. Anteriormente, em empresas tradicionais, quando não existia o Bitcoin, para você poder enviar dinheiro para fora do país, você tinha que fazer pelos meios tradicionais, wire transfer, etc., que era toda uma burocracia para esse dinheiro chegar no outro país, certo? E ainda justificar o governo e tudo mais. Com as criptomoedas, com o Bitcoin, você tem esse fator descentralizado. Você consegue, ao apertar de um clique, ter esse dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então isso facilita. Então a única coisa que você precisa para fazer tua expansão internacional é pedir que, porventura, os teus clientes procurem um exchange local que possivelmente irá existir. Se não existir um exchange ainda, eu acredito que eles irão achar um bom P2P, um peer-to-peer, a pessoa que facilitará o comércio de compra e venda desses bitcoins naquela cidade, para que, porventura, se for uma possibilidade, ele possa vir abrir até um exchange no futuro. Está bem? Então, essa pessoa ela deve procurar um peer-to-peer ou um exchange, de modo que ela compre esses bitcoins e envie para a nossa operação, e de modo que ela possa liquidar esses bitcoins quando ela receber os seus pagamentos, os seus saques também. Ou seja, no momento que nós fazemos o processamento do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, do Uruguai que seja, de Portugal, ela pode receber esses pagamentos em criptomoedas, em Bitcoin, em qualquer lugar do mundo, e ao apertar de um clique ela pode liquidar isso e transformar para a tua economia local, transformar no efetivo local. Independente do país que ela estiver, independente do continente que ela estiver, ela pode transformar isso em dirham, ela pode transformar isso em euro, em dólar, em peso, na moeda local que ela bem entender. Então, com criptomoedas nós temos a melhor e mais fácil possibilidade de transações intercontinentais já existentes desde todos os séculos que nós vivemos. Então, eu espero ter respondido todas as perguntas. Eu gostaria de dizer também mais uma informação, certo? Com essa 19ª e a 20ª edição que foram gravadas, nós fechamos aqui o quadro da primeira temporada do Pergunte ao CEO. A partir de agora, nós faremos um levantamento das perguntas mais importantes, das perguntas que porventura tiveram umas certas modificações no paradeiro delas, e nós iniciaremos a segunda temporada, onde nessa temporada responderemos novamente algumas das perguntas da temporada anterior, certo? E mais as novas perguntas que vocês continuam a nos enviar para o e-mail contato@leonardoaraújo.com.br. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima temporada do Pergunte ao CEO. Tchau, tchau!